Saudações, galera. É, Aqui na última parte eu parei de desenvolver assim, né? Esta fórmula aqui, ó. Fórmula da trajetória, certo? Onde eu tenho a altura x e o em função da altura y em função da distância x. E está certo. Aqui, continuando, pega-se essa fórmula aqui, ó. X menos x0. X está relacionado ao espaço, ok? Então tá, x menos x0. X menos x0 é igual a v0 cosseno de θ t. Ok? Cosseno de θ t. Aí o que se faz? É o seguinte, no lugar de x menos x0, nós colocamos uma letra R ali, ó. Uma letra R, ok? No lugar de x menos x0. Daí fica R igual a V0 cosseno de θ t. Ok? Tá certo. Nós pegamos a outra fórmula aqui, ó. Y menos y0 igual V0 seno de θ t menos 1 sobre 2 gt quadrado. Gt quadrado. E atentamos para a condição de que quando y menos y0 é igual a zero. E válido somente quando y é igual a y0. Ok? Ou seja, quando parte da origem, né? Aí nós temos essa fórmula aqui, né? E temos a condição de que y menos y0 é zero. Então nós fazemos o seguinte, nós substituímos aqui já. Ó, então já colocando direto ali zero. Igual a V0 seno de θ t menos meio gt quadrado. Ok? O que se faz aqui, eu vou isolar o t. Vou passar esse membro aqui, ó. Esse membro não, esse termo aqui, ó. Menos meio gt quadrado para o outro lado, aí fica positivo. Ou eu somo meio gt quadrado dos dois lados, né? Gt quadrado e aqui mais meio gt quadrado mais zero. Isso aqui retorna meio gt quadrado, que é igual a V0 seno de θ t. Multiplica os dois lados por 2 agora. Multiplica por 2, multiplica por 2. Com isso eu consigo aqui, ó. Certo? Cancelar ali. Então eu tenho gt quadrado é igual a V0 seno de θ t vezes 2. Agora eu multiplico os dois lados por t, certo? Multiplico, não, divido por t aqui, ó. Divido por t aqui e divido por t aqui. Desse lado aqui, ó, o t corta com o t, que é tudo uma multiplicação, certo? Então eu posso cortar. E aqui eu tenho t1 e tenho t2. Eu corto só um expoente. Por quê? Porque a elevado a m sobre a elevado a n é igual a elevado a m vezes n. Certo? Numericamente que 2 vezes 2 sobre 2.
é igual a 2 ao quadrado sobre 2, que é igual a 2 ao quadrado sobre 2 elevado à primeira, que é igual a 2 elevado a 2 menos 1, que é igual a 2. 2 menos 1 é 1. 2 elevado à primeira, que é igual a 2. Vou pegar um papel limpo ali agora e terminar a fórmula. Tem-se ali que, só copiando ali, ó, passando a limpo GT. Não dá pra ver ali, mas eu só vou copiar essa fórmula aqui de baixo aqui, ó. GT é igual a V0 seno de θ, V0 seno de θ, vezes 2. Tá aqui, ó, a fórmula passada a limpo. Aqui está a fórmula passada a limpo. GT igual a V0 seno de θ vezes 2. Dividindo os dois lados por G novamente, certo? Que eu quero isolar o T. Tá aqui, esse G corta com esse G. Então temos que T, vou fazer aqui T, esse T aqui, é igual a V0, vou passar o 2 para cá, ó, 2 V0 seno de θ sobre G. Esse é o desenvolvimento, ok? Mas tem aquela outra fórmula que foi mostrada ali no começo, né? Substituído por R. Que o que vem a ser o R? O R vem a ser o alcance horizontal do corpo lançado. R igual a V0 cosseno de θ. Cosseno de θt. Aí eu pego esse T aqui, ó, e substituo por isso aqui, ó. É bem simples, essa aqui é simples de fazer. Ó, V0, repito ali, V0 cosseno de θ, e agora vezes, né, multiplica 2 V0 seno de θ, V0 seno de θ sobre G. Isso aqui o que? Isso aqui é V0 vezes V0. Não se esqueça que sempre tem uma multiplicação aqui, ó, entre esses fatores aqui, ó. Ó, V0 vezes V0, V0 ao quadrado. Vou colocar o R aqui. V0 ao quadrado. Vezes 2 vezes cosseno de θ vezes o seno de θ. Vezes o seno de θ. Ok, não esqueci ninguém, né? Esse aqui eu fiz. O 2 também. O cosseno e o seno, ok. Sobre G. Sobre G. É isso aí. Isso mesmo. Eu não sei se você consegue lembrar, mas quando eu tenho a soma, a seguinte soma aqui, eu quero fazer a seguinte soma: seno de A mais o seno de B, seno de A mais B, eu tenho que o seno de alfa, ou seno de A, né, vezes cosseno de B, mais seno de B, vezes cosseno de A. Tá, essa aqui é a fórmula. A demonstração dela é bastante longa para fazer, não vai dar tempo para fazer aqui, mas tem a ver com semelhança de triângulos, o círculo trigonométrico e essas coisas assim. Daí você vê que o seno do arco A mais o seno do arco B é igual, aliás, o seno do arco A mais B, por exemplo, o seno de 30 graus mais 15 graus, o seno de 45 graus. Você vê que é o seno de A vezes cosseno de B, mais o seno de B vezes cosseno de A. Agora, se eu tenho isso aqui, ó, seno de A mais A, o que eu vou ter aqui, ó? Vou ter seno de A vezes cosseno de A mais
seno de A vezes cosseno de A. E o que é que eu tenho aqui? Aqui, eu tenho aqui, ó, no lugar de colocar A mais A, o que é A mais A? A mais A nada mais é que 2A, certo? E se eu tenho aqui, ó, seno de A vezes cosseno de A, eu vou escrever assim, ó, seno de A vezes cosseno de A, mais, eu já escrevi, já tá escrito já aqui, ó. Aqui, ó, seno de A vezes cosseno de A, mais seno de A vezes cosseno de A, eu tenho duas vezes seno de A vezes cosseno de A, certo? Porque, ó, imagine que é isso aqui, ó, que seno de A vezes cosseno de A é igual a C, certo? Ó, então, seno de A vezes cosseno de A é igual a C. Então, eu tenho aqui um C, né? Ó, isso aqui eu tenho um C. Isso aqui é igual, eu tenho também o C. Então, se eu tenho um C mais outro C, eu tenho 2C. Duas vezes C. Aí, substituindo aqui, o que que se tem? Duas vezes seno de A vezes cosseno de A. Que é isso aqui, ó. O seno de 2A. Agora, no lugar de A, eu coloco ali, ó, o seno de 2 tetas. É o quê? É duas vezes o seno de teta vezes cosseno de teta. Que é justamente o que eu tenho aqui, ó. Duas vezes cosseno, só escrever o contrário, né? Mas como é uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu tenho ali que, ó, o seno de 2 teta é igual a duas vezes o seno de teta vezes cosseno de teta. Duas vezes cosseno de teta vezes seno de teta. Então, reescrevendo aquela fórmula ali, ó, eu tenho R é igual a V0 quadrado vezes seno de 2 teta vezes seno de 2 teta sobre G. E essa é a fórmula do alcance horizontal do lançamento oblíquo. Bom, eu disse ali em algum momento que isso é válido para quando y menos y0 igual a zero e y igual a y0. Só que eu não tenho certeza em relação a isso. O seguinte, eu falei que é o, quando o lançamento é feito a partir da origem do plano cartesiano, né? Mas em relação a isso, eu não vou afirmar. Isso aqui é só que apenas que o livro tá dizendo, né? Mas bom, enfim, não vou afirmar nada, porque falta informação aí para mim em relação a isso. Mas essa é a fórmula do alcance do corpo em lançamento oblíquo, certo? E o que dá para se averiguar aqui, ó, é que o alcance máximo do corpo é quando há uma inclinação de 45 graus. Por quê? Porque se eu substituo na fórmula ali, ó, 45 graus, ó, daí fica o seno de 2 vezes 45 graus. Certo? E 2 vezes 45 graus é o quê? 45 mais 45. 45 mais 45 é 90 graus. Então fica o seno de 90 graus. E o seno de 90 graus é 1. Veja, o seno, você vai obter os valores em números reais da seguinte maneira. Você vai obter valores que variam de -1 até 1. Você vai obter valores nesse intervalo aqui do seno. Ou seja, o número vai de -1 até 1. O número não vai passar de 1. É um número menor que 1. E se é um número menor que 1, essa multiplicação e essa divisão aqui, ó, de V0 quadrado seno sobre G, ela vai ser menor, por exemplo aqui, ó,
quando é 1, se for 45 graus, qual que vai ser a conta efetuada aqui? A operação efetuada vai ser V0 ao quadrado divididos por G, o número total. Agora, se o seno, se houver aqui a multiplicação do seno que não for aqui 45 graus, que for qualquer número, vai ser um número menor do que 1. E se ele é um número menor do que 1, o R, que é o alcance total, bom, não vai ser mais o alcance máximo, né? Porque o alcance máximo, assim, o alcance máximo acontece quando aqui é 45 graus, porque daí é multiplicado por 1. Mas agora, se V0 é multiplicado por um número menor que 1, o que vai acontecer? Ele vai diminuir o seu valor em módulo. Por exemplo, aqui, digamos que V0 ao quadrado seja 48. E o G ali, né, tal, tem 48 por G. Por 9,8 aqui, ó. Porque esse 9,8 aqui é positivo, porque desde que eu comecei lá com a fórmula, lá na substituição dele, lá na outra folha ainda, ele já estava, eu já parti da fórmula que ela já estava alterada, a fórmula já estava alterada com menos, devido à aceleração da gravidade ser negativa, ok? Ou seja, se eu tenho aqui, ó, 48 vezes 1, o resultado vai ser esse daqui mesmo. Vai ser 48, vai ser o resultado máximo. 48 divididos por 9,8. Agora, se eu tenho 48 vezes 0,9, por exemplo, o resultado disso aqui, ó, já é 43,2 sobre 9,8. Se você comparar os dois, você vai perceber que esse resultado aqui vai ser maior que esse daqui. E como o valor máximo admitido para ele é 1, para o ângulo aqui, né, para o seno, ou seja, 45 graus vai ser o maior alcance do lançamento do projétil, do corpo, enfim. Bom, galera, eram essas as fórmulas do lançamento do corpo, lançamento oblíquo do corpo, certo? Então, é isso aí, muito obrigado e bons estudos.